Vamos orar antes de começarmos o estudo desta manhã. Paizinho, muito obrigado, sim, porque apesar de seres um Deus tão grandioso, és um Deus que habita em nós, és um Deus que deseja relacionar-se connosco, és um Deus, ó Pai, que fez aquilo que era impossível a nós quando realmente não havia modo algum como nós pudéssemos chegar até perto de Ti. Nós te agradecemos porque um dia Tu vieste até nós, vieste habitar no nosso meio e vieste habitar também nos nossos corações e nas nossas vidas através do Teu Espírito Santo. Pai, nós queremos orar agora para que venhas abrir o nosso entendimento, ó Pai, a respeito do assunto que vamos falar nesta manhã. Ó Pai, que quando pensarmos nos muçulmanos, não apenas venhamos a sentir desconfiança ou rancor, mas também a compaixão e a misericórdia que Tu tens por todas as almas que criaste. Paizinho, assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar a estudar a respeito do islamismo e hoje, de um modo particular, eu quero convidar os irmãos a poderem entrar comigo na mente de um muçulmano. Vamos procurar entender melhor como é que o muçulmano pensa, porque é que ele pensa desse modo, quais são as raízes, não é, desse seu pensamento, os fundamentos desse seu pensamento, desta religião, que é uma religião enorme, cerca de 1,5 bilhão de habitantes do planeta Terra são muçulmanos. É uma religião que tem crescido imensamente nos últimos anos e, por isso, é um assunto pelo qual devemos preocupar-nos. Não é? Ainda que talvez possamos pensar porquê nós somos cristãos, qual é o interesse que nós, como cristãos, temos em estudar a respeito do islamismo, em compreender um pouco melhor o islamismo. Eu vou dar 2 motivos pelos quais isso deve ser feito. O primeiro, através de um verso que vai aparecer ali, o segundo, por um verso que vai aparecer no fim desta mensagem. Mas o apóstolo Pedro, na sua carta, coloca-nos esta exortação, diz: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós devemos estar sempre preparados para podermos responder, para podermos procurar explicar isto aqui, qual é a razão da esperança que há em nós. E é curioso como os muçulmanos muitas vezes têm esta preocupação de, sempre que eles encontram um cristão, eles procuram conversar com ele. Eles querem compreender, portanto, se algum dia surgir essa oportunidade, com certeza haverá esse interesse da parte de um muçulmano em conseguir compreender um pouco melhor a respeito do cristianismo. Vamos procurar entender um pouco a história do islamismo. Como é que o islamismo começou? Próximo slide. Começou no século VII, portanto, século VII depois de Cristo, portanto, é depois do cristianismo. E começou na Península Arábica, onde hoje é a Arábia Saudita. E para aqueles que gostam ou que conhecem um pouco de história, o contexto em que estávamos era o Império Romano, tinha-se dividido em 2, o Império Romano do Oriente e do Ocidente. O Império Romano do Ocidente já tinha deixado de ser um império há muito tempo, mas o Império Romano do Oriente continuava a manter-se, mas estava, nesta altura, em declínio. E havia uma guerra que já durava há vários anos com o Império da Pérsia. Não confundir com o Império da Pérsia do Antigo Testamento, era um império diferente, embora localizado na mesma região. E então esta guerra entre o Império Bizantino e o Império da Pérsia deixou na Península Arábica um vazio de poder. Era um pouco um tempo de anarquia, não havia ninguém que pudesse realmente dizer que era o dono ou que reinava sobre aquele lugar. E havia várias tribos ali naquele lugar. Era uma cultura nómada, portanto, ainda que houvesse algumas pequenas aldeias, algumas pequenas cidades, que mais tarde vieram a tornar-se nas cidades mais importantes da Arábia Saudita, como os casos de Meca e de Medina, mas ainda assim eram aldeias pequenas nesta altura, e uma grande parte da população era nómada, portanto, vagueava pelo deserto daquela península. Havia vários tipos de religiões. E grande parte dessas religiões eram religiões pagãs, portanto, religiões tribais. As pessoas adoravam os seus próprios ídolos, em alguns casos adoravam os seus antepassados. E havia também alguns cristãos nessa região. Mas, infelizmente, eram cristãos, ou o tipo de cristianismo que havia aí era um cristianismo muito deturpado.
Não era um cristianismo forte, não era um cristianismo verdadeiro ou com princípios bíblicos. Era um cristianismo que seguia principalmente duas linhas. Uma era o gnosticismo. Não vou explicar aquilo que é o gnosticismo, mas como forma de resumir, é mais ou menos, o gnosticismo acreditava mais ou menos naquilo que os testemunhas de Jeová acreditam hoje, com algumas diferenças. Portanto, não era um cristianismo puro, nem sequer acreditava que Jesus era propriamente Deus. E também o arianismo, que era uma outra seita cristã herética. Isto para além de algumas influências já do princípios do catolicismo, que começava com o culto aos santos e a Maria também. Então havia todo este conjunto de religiões, havia este vazio de poder, e foi neste contexto que surgiu um homem de seu nome Maomé. Os muçulmanos chamam este período o período da Jahiliya, que era chamado período da ignorância. E então surgiu este homem Maomé, o seu nome completo está ali, Abu al-Qasim Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd al-Mulahim al-Hashim. Era o seu nome completo. Para os muçulmanos, Maomé é chamado o selo dos profetas. Ele é o selo dos profetas porque eles creem que houve uma sucessão de vários profetas, dos quais o último e o mais importante, então, foi o profeta Maomé. Eles creem que Maomé viveu sem pecado e que, além disso, ele realizou milagres durante a sua vida. E por isso consideram que ele é o perfeito exemplo de vida. Até um certo ponto, aqui há uma grande comparação com Jesus, aquilo que nós queremos a respeito de Jesus. Eles creem também que Maomé supostamente era analfabeto. E isso eles reivindicam para afirmar que o Alcorão era um milagre, porque um analfabeto escreveu um livro. E, portanto, eles dizem que este facto por si só é um milagre. É muito improvável, no entanto, que Maomé realmente tivesse sido analfabeto, porque não apenas a sua família, na qual ele nasceu, como depois a sua primeira esposa com quem ele casou, eram famílias muito abastadas, muito ricas, comerciantes, e por causa disso era realmente muito improvável que ele fosse analfabeto, porque o analfabetismo era típico das classes mais pobres, e nesta altura havia muitos analfabetos. Mas os ricos, por norma, não eram analfabetos, eles tinham uma educação. Então, ainda que eles procurem reivindicar que Maomé era analfabeto, é muito improvável que assim seja. O próximo slide tem um breve resumo da vida de Maomé. Ele nasceu em Meca no ano 570 depois de Cristo, ficou órfão de pai e mãe aos 6 anos. Na verdade, ele era órfão de pai já desde antes do seu nascimento. Seu pai morreu poucos meses antes do seu nascimento. A sua mãe morreu então quando ele tinha 6 anos e depois ele foi criado pelo seu tio. Ele casou aos 25 anos com esta mulher, Khadija, que era uma mulher rica. E ao longo da sua vida ele casou com 15 mulheres. A mais nova das quais tinha apenas 6 anos com quem ele casou. Isto, nos dias de hoje, seria chamado com todas as letras de pedofilia. Mas, no entanto, se algum dia estiverem com muçulmano e mencionar este facto, ele vai ficar muito chateado se disserem que Maomé era um pedófilo. Provavelmente vai até, de algum modo, querer matar-vos. Enquanto Maomé meditava, mas este facto de que Maomé era casado com uma mulher rica, Maomé nunca teve propriamente uma profissão. Ele era uma pessoa assim muito sedentária, ou se quisermos usar uma outra expressão, ele era preguiçoso. E então ele passava muito tempo em meditações e filosofia e essas coisas, e foi precisamente numa dessas alturas, no ano 610, enquanto ele meditava numa caverna, que supostamente ele teve a primeira revelação corânica. Segundo dizem os muçulmanos, apareceu-lhe o anjo Gabriel e começou a revelar-lhe então aquilo que mais tarde deveria ser composto como o Alcorão. A sua mensagem foi rejeitada muito depressa na sua própria terra. Ele era de Medina, ou era de Meca, e então ele foi para Medina, que é uma cidade que ficava a uns 200, 300 quilómetros mais para oeste de Meca. E aí então ele começa aquilo que é chamado o primeiro Estado Islâmico, ou o primeiro califado, que ouvimos na semana passada. E este ano, 622, é o ano que marca o começo
do calendário islâmico. Não é? Portanto, para os muçulmanos esse é o ano 0. Depois disso, então, ele começou o seu período de conquista e de expansão. Não é? Sempre pela força, ele conquistou Meca, poucos anos mais tarde, destruiu os seus ídolos, e esse foi o legado que ele deixou para os seus seguidores. Foi um legado de conquista, de morte, de destruição, de imposição do islamismo pela força. E foi isso que os seus seguidores fizeram. Próximo slide revela isso mais ou menos. O que está ali a vermelho foi aquilo que foi conquistado por Maomé durante o período da sua vida. E depois, a amarelo, a geração seguinte, aquilo que ela conquistou, portanto, quase até ali onde é hoje a Líbia, até onde é hoje o Paquistão, o Afeganistão. E a geração subsequente conquistou até a Península Ibérica e quase até à fronteira com a Índia. Eles tentaram conquistar aquela parte ainda que está ali azul ou roxo ali, mas ali já eram povos europeus com muito maior poderio militar e, portanto, não conseguiram conquistar tanto quanto eles queriam. Mas, ainda assim, em cerca de 100 anos, o islamismo cresceu muito rapidamente. Não é? E cresceu sempre pela força, sempre pela imposição. Próximo slide, aos próximos 5 slides, nós vamos ver aquilo que são considerados os 5 pilares do Islão. Ou seja, isto é aquilo que o muçulmano considera que ele tem que fazer para ser muçulmano. A primeira coisa é o Shahada, que é a declaração, uma declaração voluntária, que é basicamente a crença fundamental do Islão, que é aquela crença ali. Não há Deus para além de Allah e Maomé é o seu profeta. Quando um muçulmano faz esta afirmação conscientemente na frente de outros 2 muçulmanos, então esse é o sinal que eles consideram que essa pessoa passa a ser um muçulmano, após fazer essa declaração. O segundo pilar é o Salah, que é a oração obrigatória, que é feita 5 vezes por dia. É feita desde o nascer do sol até mesmo à noite, 5 vezes, é consoante a posição do sol, que eles definem as horas a que deve ser feito, não é sempre à mesma hora ao longo do dia. E eles fazem a oração sempre voltados para Meca, não é? Que é o grande centro do islamismo. O terceiro pilar do Islão é o Zakat, que é uma contribuição obrigatória de 2,5% do rendimento anual. Se quisermos, talvez aqui há uma comparação com o dízimo. Embora eles não dão essa contribuição para a mesquita, mas eles dão sempre para causas sociais, não é? Para os órfãos, para as viúvas, é esse o seu foco. Quarto pilar é o Saum, que também é aquilo que nós mais comumente conhecemos como o Ramadão. O Ramadão é um mês durante o ano em que os muçulmanos jejuam desde o nascer do sol até ao pôr do sol. E nesse período eles não podem absolutamente nem comer, nem beber, nem fumar, nem ter relações sexuais. Alguns muçulmanos chegam a um ponto de nem sequer engolirem o próprio cuspo, a própria saliva, porque eles consideram que isso seria uma quebra do jejum. E o quinto e último pilar é o Hajj, que é a peregrinação anual a Meca, né, que volta e meia nas notícias também vemos, é sempre na mesma altura do ano, e é suposto que um muçulmano faça esta peregrinação pelo menos uma vez na sua vida. Estes são os 5 pilares do Islão. Vamos ver de seguida as crenças básicas do islamismo, e são principalmente 3 crenças, e aqui eu quero começar a fazer uma comparação entre aquilo que o islamismo crê e aquilo que nós, como cristãos, cremos, e vermos quais são as diferenças e quais são os pontos de semelhança. Primeira crença, e talvez a mais importante das 3, é a respeito da unicidade de Allah. O islamismo é essencialmente uma religião monoteísta. Nós também consideramos que somos monoteístas, mas ainda assim nós temos uma trindade. E, portanto, o nosso monoteísmo não é um monoteísmo puro, como é o caso do judaísmo ou como é o caso do islamismo. E isto é o grande ponto de discórdia entre o Islão e o cristianismo. Eles consideram, tal como eu, que Allah, tal como eu, não tal como nós, que Allah é o Deus criador e sustentador da criação. Já agora, esta palavra Allah não é nada mais do que a palavra Deus em árabe,
não é? Portanto, quando eles falam em Allah, eles estão a falar em Deus. Não é? Eles consideram que Allah é o criador e sustentador da criação, tal como nós, e consideram que toda a criação está sujeita a Allah. Isto é muito importante, porque para eles não há uma distinção entre vida secular e vida religiosa. Para eles é tudo a mesma coisa. Não é? Hoje nós vivemos num país que é um país secular. Não é? Ou é um país, pelo menos, que o nosso governo é secular. Há esta distinção entre o Estado e a religião. Para um muçulmano isso é completamente impensável. Não é? Estado e religião não podem ser separados. Precisamente por causa disto, porque toda a criação está sujeita a Allah. Então, todas as áreas da vida de um muçulmano têm que estar sujeitas a Allah. Depois, o islamismo é um puro monoteísmo neste sentido. Deus é um só, sem qualquer que se assemelhe a Ele. Não é? Queremos isto também do mesmo modo. Deus é um só, não há qualquer que se assemelhe a Ele. Mas a grande diferença, próximo slide, então está na natureza e na missão de Jesus. Nós queremos e afirmamos que Jesus não apenas foi um homem, mas foi um Deus. Os muçulmanos afirmam que foi apenas um homem. Nós afirmamos e defendemos que Jesus foi Salvador e para os muçulmanos Jesus foi apenas um profeta. E este é o ponto mais relevante ou mais importante que distingue o islamismo do cristianismo. A Surata 112, né, que no fundo é um dos capítulos do Alcorão, e é talvez aquele que é considerado um dos mais importantes, afirma isto aqui: em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, é assim que começam todas as suratas, e diz assim: diz, ele é Deus o único, Deus o absoluto, jamais gerou ou foi gerado. Ninguém é comparável a Ele. Não é? Portanto, eles logo aqui começam a afirmar, não é? Deus nunca gerou ninguém. E, portanto, Deus é só um, único. Não há mais ninguém para além dele. Isto aqui é dito em clara oposição ao pensamento cristão. Não é? O único motivo pelo qual isto é afirmado é em oposição àquilo que nós cremos como cristãos, de que Deus gerou a Jesus Cristo como Filho. Próximo slide tem mais uma surata que é chamada de Maria. E vejam só aquilo que diz, a partir do verso 88. Afirmam o Clemente teve um filho, sem dúvida que haveis proferido uma heresia. Por isso pouco faltou para que os céus se fundissem, a terra se fendesse e as montanhas desmoronassem. Isso por terem atribuído um filho ao Clemente, quando é inadmissível que o Clemente houvesse tido um filho. Não é? Para eles, isto é alguma coisa que está completamente fora de questão. Deus poder ter tido um filho. Eles não compreendem. Porque para eles, Deus é completamente transcendente. Ele não pode, de modo algum, juntar-se ou assumir uma forma humana. É alguma coisa que não cabe na cabeça de um muçulmano. O próximo slide afirma mesmo isso. Allah é transcendente, portanto, ele é completamente fora deste mundo, é completamente à parte deste mundo. Ainda que ele tivesse criado o mundo, ele é apenas um ser espiritual e não pode ter qualquer ligação com a humanidade ou com a criação. Ele é completamente fora e para além dessa criação. E por causa disso, e este é que é o ponto que eu acho triste, é que eles consideram que Allah é um Deus tão distante que é impossível ter um relacionamento com Ele. Para um muçulmano, Deus é apenas alguém que criou, que está longe, que quer impor algumas normas de vida, mas com quem eu nunca posso ter um relacionamento, de quem eu nunca posso chegar-me perto ou aproximar-me. Então, a base do islamismo é apenas em cumprir os rituais religiosos. Não é? E quais são os rituais religiosos? Aqueles 5 pilares que vimos há pouco. Não é? Isso é o fundamento do islamismo. Quando eu penso no muçulmano, eu não consigo deixar de lembrar-me daquilo que eram os fariseus no tempo de Jesus. Não é? Porque eles queriam impor aquelas leis, tinham aquelas regras que eles queriam fazer, não é? Que eles queriam que toda a gente aplicasse aquelas regras, mas eles não tinham um relacionamento sincero com Deus. Eles nem sequer viam essa possibilidade de terem um relacionamento sincero com Deus. Eles apenas viam regras e normas, proibições, mandamentos, e é isto que nós temos que fazer. E o muçulmano é exatamente assim. Ele pensa exatamente do mesmo modo. Eles pensam que Allah, então, deseja apenas obediência. E eles dão 100 títulos e atributos a Allah. Não é? O pastor falou num deles há pouco,
que é talvez o mais conhecido, Deus é grande, Allahu Akbar. Mas eles têm outros 100 títulos que eles dão a Allah. Allah é clemente, Allah é misericordioso, Allah é poderoso. E em nenhum desses 100, eles dizem que Allah é amor. Isso é talvez a crença principal quando nós pensamos em Deus. Aquilo que nós pensamos que Deus é, acima de qualquer outra coisa, é que Deus é amor. O muçulmano não considera Allah como um Deus de amor. É um Deus distante, é um Deus com quem eu não posso relacionar-me, é um Deus a que eu devo temer e é um Deus a quem eu pura e simplesmente tenho que obedecer e ponto final. Um outro aspecto que revela a diferença, não ainda neste slide, aquela frase final, no islamismo, a revelação central de Allah é encontrada num livro, o Alcorão. Não é? Portanto, é uma revelação distante, é alguma coisa que eles leem, têm que obedecer e é alguma coisa de distante. No cristianismo, a revelação final de Deus está centrada numa pessoa, em Jesus Cristo. Não é? Portanto, alguém com quem nós podemos relacionar-nos. Nós não podemos relacionar-nos com um livro. Nós lemos o livro e ou obedecemos ou desobedecemos àquilo que está lá. Não é? Jesus e Deus, não é? O cristianismo, procuram um relacionamento íntimo com a humanidade. A segunda crença fundamental do Islão é a respeito da vida após a morte. Tal como nós, os muçulmanos pensam que haverá um dia do julgamento e creem que haverá, depois disso, o paraíso e o inferno. E isto é aquilo, no fundo, que motiva a sua obediência. Não é? Para aqueles que pensaram, ou que questionam porque é que um muçulmano é capaz de atar 30 quilos de explosivos à sua cintura e vai lá para o meio de onde tem muita gente e suicida-se e procura levar o máximo possível com ele. Não é? Porque eles creem que o resultado será este. Para quem teme o comparecimento ante o seu Senhor, haverá 2 jardins, contendo toda a espécie de frutos e prazeres. Ali haverá beldades inocentes, uris recolhidas em pavilhões que jamais antes deles foram tocadas por homem ou gênio. Não é? Isto, se quisermos, é aquilo que às vezes ouvimos falar, que são as tais 70 virgens que são prometidas para todo aquele que morrer como um mártir. E então eles creem nisto, que se eles obedecerem, se eles fizerem aquilo que agrada a Allah, este vai ser o resultado. Não é? E notem que o paraíso para eles não é estar com Deus eternamente. O paraíso para eles é isto. É estar com 70 mulheres, e de jardins, e frutos, e prazeres. Não é? Portanto, para eles o paraíso é isto. Jesus disse, em João capítulo 17, verso 3, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e ao teu filho a quem enviaste. Ou seja, a vida eterna é um relacionamento com Deus. Para o muçulmano, a vida eterna é 70 virgens e um monte de prazeres. Isto tem a ver com uma outra grande diferença, próximo slide, que é a questão do pecado e da salvação. Para o cristianismo, fundamentalmente, o pecado resulta na morte. Não é? Tem 2 versos ali, que todos conhecemos bem, o salário do pecado é morte, Romanos 6, 23. E notem quando Deus disse a Adão e Eva, isto aqui, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Portanto, na Bíblia e no cristianismo, pecado gera morte, gera afastamento de Deus. No Islão, o pecado não tem como consequência a morte, ou a separação entre Deus e o homem, porque Deus já está tão distante que nada que eu possa fazer vai separar-me dele. Não é? Ele já está distante, portanto, já estou separado dele, seja como for. Não é? O objetivo nunca é ter um relacionamento com Deus. Então, notem aqui, próximo slide, esta surata, ou este capítulo do Alcorão, que relata um pouco, paralelo com aquilo que nós encontramos em Gênesis capítulo 3, portanto, o momento em que Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E notem a diferença. Deus disse que no dia em que eles comerem, aquilo que encontramos em Gênesis, certamente eles morreriam. Aquilo que o Alcorão diz: ambos comeram os frutos da árvore e as suas vergonhas foram manifestadas, puseram-se a cobrir os seus corpos com folhas de plantas do paraíso. Adão desobedeceu ao seu senhor e foi seduzido. Mas logo o seu senhor o elegeu, absolvendo e encaminhando. Portanto, o resultado do pecado na Bíblia é a morte. O resultado do pecado no Alcorão é o perdão imediato. E não é preciso fazer nada para que esse perdão aconteça.
Não é? Então, para um muçulmano, Jesus, ou aquilo que Jesus fez é completamente desnecessário. Não é? Porque se eu nunca posso ter um relacionamento com Deus, eu não preciso de ter esse relacionamento com Deus restaurado. Isto é triste, mas é aquilo que os muçulmanos consideram. Próximo slide. Os cristãos consideram que nenhum esforço humano poderá restabelecer a intimidade do seu relacionamento com Deus. Não é? Nada que eu possa fazer pode restaurar a minha intimidade com Deus. Por isso é que Jesus teve de vir para fazer aquilo que eu não poderia fazer. E este homem, que era um antigo muçulmano, que se converteu ao cristianismo, Kanner, ele disse o seguinte: o muçulmano apenas precisa ser 51% bom para agradar a Allah. Portanto, como é que o muçulmano vai para o céu? Ele é mais bom do que mau. Né? Mas o mais bom para um muçulmano não é propriamente o fazer coisas boas ou o não meter bombas à cintura e explodir-se. Né? Ser bom para um muçulmano é os 5 pilares do Islão. É orar 5 vezes ao dia, é jejuar no Ramadão e é fazer todas aquelas coisas, aquelas regras que o islamismo coloca. Portanto, não é propriamente uma questão de moral ou de cuidado pelo próximo, é apenas aquelas regras que o Islão coloca. Pelo contrário, o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Romanos isto aqui: Deus dá prova do seu amor para connosco em que, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Notem que o apóstolo Paulo diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Não é? Apesar do nosso pecado, Deus nos amou. O Alcorão afirma uma coisa completamente contrária. Próximo slide. Diz: em troca aos fiéis que praticam o bem, Deus os recompensará. Sabei que Deus não aprecia os iníquos. E mais à frente diz: Deus lhes concedeu a recompensa terrena e a bem-aventurança na outra vida, porque Deus aprecia os benfeitores. Então, para o muçulmano, basicamente, Deus ama os bons e odeia os maus. No cristianismo, Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Último fundamento do Islão é a Risalah, ou Maomé, como o profeta de Allah. Allah, consideram eles, enviou 28 profetas ao longo da história da humanidade. Entre esses 28 profetas há nomes que conhecemos muito bem, estão ali alguns: Adão, Noé, Abraão, Ismael, Isaac, Jacó, José, Moisés e Jesus. Portanto, inclusive Jesus é um dos profetas. Mas ainda assim, Maomé, como vimos há pouco, é o selo dos profetas, é o maior dos profetas, é aquele que não é superior a todos os outros profetas. Mas então, podemos pensar, não é? Os muçulmanos então creem em Jesus, eles de algum modo consideram a mensagem de Jesus e não é? Todos aqueles personagens que são personagens do Antigo Testamento, não é? Mas então qual é que é a diferença? Basicamente eles consideram que tanto os judeus como os cristãos distorceram a mensagem que esses profetas apresentaram, que esses profetas trouxeram. Não é? Próximo slide. E então, a mensagem que é real e verdadeira, que não foi distorcida, é o Alcorão. Não é? Aquilo que, então, o anjo Gabriel supostamente ditou a Maomé e que é composto de 114 sermões, ou 114 não é, suratas, no fundo são capítulos que compõem o Alcorão. Segundo pensam os muçulmanos, o Alcorão é uma cópia, palavra por palavra, ditado, de aquilo que eles chamam o livro matriz, que é, no fundo, o Alcorão divino, não é? O Alcorão que Deus tem no céu e que o anjo Gabriel ditou, então, palavra por palavra, a Maomé, e que, então, é isso que os muçulmanos chamam o Alcorão. Tem um verso ali que indica isso: Deus impugna e confirma o que lhe apraz, porque o livro matriz está em seu poder. Não é? Este livro matriz, então, é o Alcorão do céu. E então, basicamente, eles afirmam que a Bíblia foi corrompida. E por causa disso, então, Deus teve que enviar o anjo Gabriel para transmitir o Alcorão a Maomé. Porque tanto os judeus como os cristãos corromperam a Bíblia, corromperam a mensagem que os profetas tinham transmitido, não é, da parte de Deus. É isso que fala o próximo slide. Eles consideram 4 revelações principais. A primeira é o Taurat, que é o Pentateuco, que foi revelado então a Moisés.
O segundo é o Zabur, ou os Salmos, que foram revelados a Davi. O terceiro é o Evangelho, que foi revelado a Jesus. E o terceiro, então, é o Alcorão revelado a Maomé. Eles consideram que, então, os judeus e os cristãos, os seus seguidores, não os profetas em si, mas os seguidores dos profetas, então eles alteraram e distorceram a mensagem que esses profetas trouxeram. E o Alcorão, então, confirma a mensagem do Pentateuco e dos Evangelhos. Há ali algumas referências no Alcorão que não temos tempo de ver. Explica essas escrituras anteriores e tem uma autoridade maior sobre elas. E, finalmente, o último aspecto deve ser imposto a toda a humanidade. Portanto, o Alcorão não é uma coisa que se deve escolher voluntariamente. Se não se escolhe voluntariamente, ou se não se escolhe bem, deve ser escolhido a mal. E é por esse motivo que os muçulmanos têm todo esse pensamento de que toda a gente tem que ser muçulmana e ponto final. Vamos ver alguns textos no Alcorão a respeito disto. Diz assim: depois deles, ou depois dos profetas, enviámos Jesus, filho de Maria, corroborando a Tora que o precedeu, mas aqui Jesus é um profeta, nunca é o filho de Deus, ele é o filho de Maria, e lhe concedemos o Evangelho que encerra orientação e luz, corroborante do que foi revelado na Tora e exortação para os tementes. Que os adeptos do livro julguem segundo o que Deus nele revelou, que os adeptos do Evangelho julguem segundo o que Deus nele revelou, porque aqueles que não julgarem conforme o que Deus revelou serão depravados. Em verdade, revelamos-te o livro corroborante e preservador dos anteriores, ou seja, este é o Alcorão. Julga-os, pois, conforme o que Deus revelou, e não sigas os seus caprichos, desviando-te da verdade que te chegou. É curioso como o Alcorão afirma que o Evangelho encerra orientação e luz. Na verdade, este é um verso muito bom que nós podemos usar quando evangelizamos um muçulmano, para o fazer prestar atenção à mensagem do Evangelho. Mas o ponto deles é: não te desvies tal como eles se desviaram. Esse é o ponto principal. E então eles afirmam que os cristãos corromperam as Escrituras. Próximo slide tem mais um texto que menciona isso. Aspirais acaso que os judeus creiam em vós, sendo que alguns deles escutavam as palavras de Deus e, depois de as terem compreendido, alteraram-nas conscientemente. Ai daqueles que copiam o livro alterando com as suas mãos. E então dizem: isto emana de Deus para negociá-lo a vil preço. Ai deles pelo que as suas mãos escreveram. Ai deles pelo que lucraram. Então, basicamente, eles afirmam isto, que a Bíblia é inválida porque ela foi alterada. Não temos tempo de poder explicar aqui como poderíamos responder ou argumentar a este tipo de argumento, mas se aqueles irmãos quiserem, eu tenho um estudo preparado sobre isso. Se irmãos quiserem, depois eu posso fornecer cópias a cada um. Realmente aqui não temos tempo para entrar por aí. Mas, para concluir, um último aspecto que eu gostaria, que acho que é importante, é isto aqui. O que é que nós podemos aprender com os muçulmanos? Porque ainda, apesar de todas estas divergências que temos e apesar de todas as contrariedades e aquilo que realmente nos distingue fundamentalmente, penso eu que há coisas que nós devemos olhar para os muçulmanos e, se não seguirmos o seu exemplo, talvez até um certo ponto sentirmos envergonhados. E a primeira é isto: a sua dedicação, temor e respeito por Alá, ou por Deus. Não é alguma coisa que muitas vezes nós temos, ou podemos mais facilmente ter dificuldade em ter. Porque nós temos um relacionamento mais próximo com Deus, porque Jesus veio até nós. Talvez esta questão da santidade de Deus é alguma coisa que é mais fácil para nós perdermos. E isto é alguma coisa que, para um muçulmano, é sempre muito claro. Ele sempre tem muita reverência, muito respeito, muito temor por Alá. Volta e meia nós ouvimos, há alguns anos atrás, isso aconteceu, de alguém que, por algum motivo, escreveu, um jornalista que disse alguma coisa contra Alá e teve que ser protegido, polícia à porta, porque senão, se ele fosse pego por um muçulmano, ele ia ser morto, basicamente. E eles chegam a este ponto, têm este respeito, esta reverência por Alá. Segundo aspecto, a sua dedicação à oração. 5 vezes por dia e jejum 1 mês por ano.
creio eu que se todos os cristãos do mundo orassem 5 vezes por dia e jejuassem 1 mês por ano, o mundo seria hoje um lugar diferente. Um lugar muito diferente. Isto é alguma coisa que nós temos que aprender com os muçulmanos. Não sei, eu reconheço por mim que raros são os dias em que eu oro 5 vezes por dia. A não ser talvez aquelas orações que nós fazemos antes de comer, obrigado Deus pela comida, tal e tal, em que às vezes fazemos mais com fome e fazemos uma oração assim muito rápida porque temos de comer e temos pressa para ir voltar a trabalhar. O muçulmano não interessa o que ele está a fazer, onde ele pode estar em qualquer lugar do mundo, chega àquela hora, ele põe o seu tapete no chão, ele procura onde é que é Meca, ele ajoelha-se e ele ora. Como o mundo seria um lugar diferente se nós cristãos fizéssemos a mesma coisa? Como o mundo seria um lugar diferente se nós cristãos jejuássemos pelo menos 1 mês por ano? Nem que fosse um mês, mesmo que não fosse um mês seguido. Como o mundo seria um lugar diferente? E notem que, na realidade espiritual, quando o muçulmano ora, quem é que vai ouvir a sua oração? É Deus? Não é? É Satanás. Então, 1,5 bilhão de muçulmanos orarem 5 vezes por dia, isto dá uma carga espiritual ao nosso planeta muito forte. E que nós temos a possibilidade de contrapor se nós fizermos a mesma coisa. Terceiro aspecto, a rejeição absoluta das coisas que desagradam a Allah. Eu falei há pouco, para um muçulmano não há a diferença entre vida secular e vida religiosa. Para nós é muito fácil nós pensarmos, domingo é dia de ir à igreja, domingo é dia de ir trabalhar e talvez eu não tenho que ligar tanto a Deus ao resto da semana. Para um muçulmano isso é completamente impensável. Como falei também há pouco, a relação entre religião e Estado é sempre a mesma coisa. E, curiosamente, até foram os protestantes, na Reforma Protestante, que colocaram, ou os países protestantes que levaram essa separação entre religião e Estado. No entanto, essa separação não é uma separação que é bíblica, porque a Bíblia diz claramente que abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor. E para um muçulmano não há esta separação. Todos os segundos da sua vida são segundos em que ele tem que dedicar-se a Allah. E penso que se nós, cristãos, tivéssemos essa mesma atitude, novamente o mundo seria um lugar diferente. Finalmente, aquilo que nós aprendemos sobre o islamismo é como o mau exemplo de um cristianismo falso ou de um cristianismo fraco pode afastar muitas pessoas de Deus. O islamismo basicamente começou porque Maomé não compreendeu os cristãos. Porque Maomé conheceu cristãos que não eram cristãos verdadeiros. E eu pergunto-me novamente, se Maomé tivesse conhecido pelo menos um cristão verdadeiro, um cristão que realmente lhe tivesse explicado, não, isto é aquilo que nós acreditamos, que realmente tivesse vivido o cristianismo, talvez Maomé não teria fundado o islamismo. E novamente hoje o mundo seria um lugar muito diferente. E então isto serve para nós, o mau exemplo que também nós podemos vir a dar aos outros. E como isso pode trazer influências no futuro. Finalmente, a falha principal do cristão, se não ficou clara, é esta: não compreender que Deus deseja relacionar-se connosco e que esse relacionamento é possível através de Jesus Cristo. Aquilo que é mais triste para um muçulmano é que ele nunca, na sua mente, ele nunca vai ter um relacionamento com Deus. Na sua mente, Deus sempre vai ser um Deus distante. E isto é a principal falha do Islão. Eu quero terminar com uma passagem bíblica que, de algum modo, reforça novamente a necessidade que nós temos de aprendermos a respeito destas coisas. E que este tempo que nós vamos dedicar aqui ao longo deste mês é um tempo importante. Vejam o que diz o apóstolo Judas na sua carta. Ele tinha começado a escrever com a intenção de escrever a respeito da salvação comum, é o que ele diz. Mas alguma coisa o levou a escrever sobre um outro tema. Ele diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador,
e Senhor nosso Jesus Cristo. Muito bom seria se nós pudéssemos apenas falar aqui de salvação. E era esse o objetivo de Judas quando começou a escrever a sua carta. Mas introduziram-se homens ímpios. E este Maomé foi um deles, que converteu em dissolução a graça de Deus e negou a Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Por causa disso, o que é que o apóstolo Judas nos exorta a fazer? Verso 3, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Como é que nós podemos batalhar pela fé? Em primeiro lugar, nós podemos orar, mesmo que não seja 5 vezes ao dia, as vezes que forem prudentes ou necessárias, e nós podemos estar prontos para, quando surgir a altura em que porventura um muçulmano nos apareça pela frente, podermos falar-lhe sobre este Deus que deseja relacionar-se, que não é um Deus distante, mas é um Deus que deseja estar próximo a cada um de nós. Amém.